Olha, a história que a gente vai desvendar hoje é uma das maiores, se não a maior, história de detetive da ciência. É sobre a molécula que define quem somos, o DNA. Mas, por um instante, esqueça a biologia. No fundo, essa é uma história sobre física, uma rivalidade daquelas e uma única foto. Uma imagem que mudou absolutamente tudo. A pergunta que guia a nossa jornada é exatamente essa. Como foi que a física nos deu as lentes para a gente conseguir enxergar o formato do código da vida? Pensa só. Lá no começo dos anos 50, o DNA era tipo um fantasma. A ciência já sabia que ele carregava as informações genéticas, mas qual era a cara dele? Como ele funcionava? Era um mistério total. Para a gente resolver esse mistério, nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa com o enigma da molécula da vida. Depois, vamos entender que lente foi essa que permitiu ver os átomos. Aí a gente entra na corrida científica pela estrutura, analisa a pista-chave, a famosa foto 5.1, e vê como o quebra-cabeça foi montado para, no fim, revelar o segredo da vida. Bora começar? Então, vamos voltar no tempo. Imagina a cena. Começo dos anos 1950. A comunidade científica está num impasse. Já se sabia, por causa de uns experimentos com bactérias, que o DNA era o manual de instruções da vida. Mas como? A forma da molécula era uma caixa preta. E sem entender a forma, a estrutura, era impossível decifrar como ela funcionava. E aqui o desafio vira puramente físico. Como é que se vê uma coisa tão ridiculamente pequena como os átomos de uma molécula? Nossos olhos, claro, não servem para nada. E nem os microscópios mais potentes da época. Era como tentar enxergar um grão de areia do outro lado do mundo usando um binóculo de brinquedo. Simplesmente não dava. A solução estava na física das ondas. Para a gente conseguir ver um objeto, a gente precisa usar uma radiação que tenha um comprimento de onda parecido com o tamanho dele. A luz que a gente vê, a luz visível, tem um comprimento de onda muito longo. Ela simplesmente passa direto pelos átomos, sem nem perceber que eles estão ali. Já os raios X, eles têm um comprimento de onda bem curtinho, na mesma escala dos átomos. Era uma ferramenta perfeita para esse trabalho. Mas não era só iluminar o DNA com raio-x e pronto. O segredo mesmo era decifrar o que acontecia depois. Um fenômeno chamado difração. Basicamente, quando os raios-x batem nos átomos, eles se espalham e criam um padrão de manchas, quase uma sombra supercomplexa. Esse padrão não é uma foto da molécula, mas sim uma mensagem codificada. Se alguém conseguisse decifrar esse código, a estrutura 3D da molécula seria revelada. Com a ferramenta em mãos, a corrida começou para valer. E foi uma corrida intensa, viu? De um lado, em Londres, a gente tinha a brilhante e metódica Rosalind Franklin e seu colega Maurice Wilkins. Do outro lado, em Cambridge, a dupla de teóricos super ambiciosos James Watson e Francis Crick. E para botar mais pimenta na história, o químico mais famoso do mundo na época, Linus Pauling, também estava na disputa lá nos Estados Unidos. A pressão era gigantesca. Mas olha, eles não estavam partindo do zero, não. Já existiam pistas muito importantes que foram se acumulando com o tempo. Lá em 1869, o Micher achou o DNA. No começo de 1900, o Levine identificou os blocos de construção básicos dele. E em 1950, o Chargaff fez uma descoberta fundamental. A quantidade da base A era sempre igual à de T e a de C era sempre igual à de G. Eram as peças do quebra-cabeça espalhadas na mesa. E então a gente chega no ponto de virada da história. Lá no King's College, em Londres, Rosalind Franklin estava fazendo um trabalho de uma precisão quase artística. Ela aperfeiçoou a técnica de esticar fibra de DNA purinho e bombardear com um feixe super fino de raios X, e aí ela capturava esses padrões de difração com uma paciência e uma habilidade que ninguém mais tinha. E a Franklin não era uma novata, muito pelo contrário, ela era uma especialista em cristalografia de raios X. A habilidade técnica dela era lendária. Ela conseguiu preparar a amostra de DNA com alinhamento e uma hidratação perfeitos, o que permitiu que ela tirasse fotos, imagens de difração com uma nitidez que ninguém tinha conseguido antes. Ela estava gerando os dados brutos que continham a resposta. Em maio de 1952, depois de 100 horas de exposição, ela conseguiu isso aqui, a foto 51. Para quem não é da área, pode não parecer muita coisa, mas para um olho treinado, isso era uma mina de ouro. Não era só mais uma imagem, era a prova definitiva, a arma do crime que ia resolver o caso. Todas as dimensões e simetrias da molécula estavam ali, codificadas naquelas manchas. Então vamos decodificar foto 51. O padrão em X bem no centro gritava, é uma hélice. A distância na vertical entre as manchas permitia calcular a altura de uma volta completa da hélice, 34 angstroms.
As manchas escuras, em cima e embaixo, indicavam a distância entre cada degrau da escada, 3,4 angstroms. A distância na horizontal mediu o diâmetro da hélice, 20 angstroms. E a pista mais sutil de todas, a ausência da quarta linha horizontal no X. Esse detalhe matemático indicava que era uma hélice dupla. Tava tudo ali. Só que, enquanto a Franklin analisava seus dados metodicamente, como sempre fazia, a informação crucial chegou em Cambridge. Wilkins, o colega dela, mostrou a foto 51 para o Watson, sem que ela soubesse. Com aqueles dados quantitativos precisos nas mãos, a dupla de Cambridge tinha a peça final que faltava no quebra-cabeça deles. O processo final deles foi uma síntese brilhante de tudo que se sabia. Primeiro, eles usaram as dimensões exatas da foto 51 como as regras do jogo. Segundo, eles aplicaram as regras de Chargaff. A sempre com T, C sempre com G. E aí veio o momento eureka. Eles se deram conta de que um par A com T e um par C com G tinham juntos exatamente a mesma largura. Essa era a chave. Isso explicava perfeitamente por que a hélice tinha um diâmetro constante de 20 angstroms, como a Franklin tinha medido na foto. As bases formavam os degraus da escada por dentro e a estrutura de açúcar-fosfato formavam os corrimãos por fora. Todas as peças se encaixaram. Em abril de 1953, Watson e Crick publicaram tudo num artigo de uma página só, na revista Nature. O impacto foi um terremoto na ciência. A estrutura elegante da dupla hélice não só resolvia o mistério da forma do DNA, mas ela também sugeria de cara como ele funcionava. Isso mudou para sempre o rumo da biologia. É aqui que está o poder de um bom modelo científico. A beleza da dupla hélice é que a estrutura implicava função. Se as duas fitas se separassem, cada uma delas serviria como um molde perfeito para criar uma nova fita igualzinha à original. Era um mecanismo de cópia elegantíssimo, que já estava embutido na própria forma da molécula. Essa é a frase final do artigo. É talvez a frase mais famosa e mais contida de toda a história da ciência. Com essa única frase, eles não estavam só descrevendo uma molécula, eles estavam abrindo a porta para todo um campo novo, a biologia molecular. Eles tinham encontrado o segredo da hereditariedade. A descoberta da dupla hélice ensinou uma lição profunda para a ciência. Na biologia, a estrutura é a chave para entender a função. E desde então, essa ideia abriu caminho para a engenharia genética, terapia gênica, para tudo que a gente conhece como biotecnologia. Saber como a informação é copiada foi só o começo. E isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Que outros mecanismos fundamentais da vida, do envelhecimento até a consciência, vão ser revelados à medida que a gente continuar a decifrar as estruturas moleculares que nos formam? A busca, com certeza, continua.